É com muita alegria que eu aceitei o convite do pastor. Mas é com muito temor, meus irmãos. Eu trago a palavra do Senhor desde adolescente. Eu lembro da minha primeira palavra que eu dei, foram a jovens lá na Igreja Batista na Torre. Eu acho que eu devia ter uns 15 anos. Uma amiga que estudava comigo era cristã evangélica e ela me convidou para dar essa palavra. E eu me lembro como eu tremia naquele momento, Jesus. E o mesmo tremor vem hoje ainda, gente, porque você ministrar a palavra de Deus e ser canal de Deus para outras vidas é muita responsabilidade naquilo que a gente vai falar. E por isso que estou um pouquinho nervosa. Mas vai saindo esse nervosismo à medida que o Espírito Santo vai falando aos nossos corações. Pois bem, jovens, vocês já me ouviram, mas eu tenho certeza que o Espírito Santo, ele traz sempre novidade. Então, pode preparar a canetinha aí que ele vai falar com você nessa noite também. E ao arquiteto, aquele que projetou toda a mídia, eu já pedi perdão também, porque eu fiz umas modificações aqui na mídia dele do Novo Coração, mas estou perdoada, né, Netão? Amém. Então, vamos lá. Tudo já posto no lugar. A gente vai conversar hoje sobre novos hábitos. Quando orei a Deus, eu disse, Senhor, o porquê da gente começar a trabalhar isso, no início do ano com a juventude. E pedi um texto a Deus, porque eu tinha clareza que eu deveria começar trazendo a questão dos hábitos em nossas vidas. E aí foi quando o Senhor me trouxe o texto de 1 Tessalonicenses 5:23, quando ele diz assim, que todo o teu espírito, alma e corpo, o espírito, a alma e o corpo de vocês seja conservado irrepreensível na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Se essa palavra nos diz que nós, enquanto seres humanos, Deus nos deu um espírito, uma alma e um corpo. Então, se nós estamos negligenciando alguma dessas partes que nos constitui, então, nós precisamos parar para pensar e colocar essas coisas em equilíbrio. Porque todas essas três partes, elas precisam estar, segundo o texto, irrepreensíveis para quando o Senhor Jesus voltar. Então, o que é que nós podemos fazer para trazer um ajuste em nossas vidas em relação a essas três partes especiais que Deus nos constituiu? Nada mais do que o estabelecimento de hábitos em nossas vidas. Então, pode passar eu vou falar agora sobre os vícios e as virtudes. Quando na sua vida se instala algo que é ruim, que é danoso e que você não consegue se livrar facilmente, está estabelecido aí um vício. Esses vícios a gente tem que colocar diante de Deus em oração e pedir ajuda para modificá-los. Por outro lado, quando na sua vida você consegue estabelecer bons hábitos, significa que você tem virtudes em sua vida. E aí, nessa noite, eu vou tanto trabalhar a questão de como trazer bons hábitos para o seu corpo, como trazer bons hábitos para a sua mente, para a sua alma, como trazer bons hábitos para o seu espírito. E eu espero que Deus possa estar traduzindo, o Espírito Santo possa estar traduzindo isso ao seu coração. Os hábitos, eles quando são bons, olha que frase interessante de um psiquiatra cristão, que quem me segue no Instagram sabe que eu frequentemente reposto as coisas desse doutor. Ele é muito interessante, as sacadas que ele tem em relação ao cuidado da mente. E aí ele diz o seguinte, que hábitos bons, eles trazem um prazer maior depois do que o agora. E os hábitos maus, eles trazem um prazer maior no agora do que no depois. E aí eu fiquei refletindo nessa frase dele e realmente é muito interessante. Por quê? Quando a gente está diante de uma churrascada como a gente teve hoje, né, amor? O prazer, ele vem assim, imediato. Mas já pensou se eu vivesse de churrascada todos os dias? Que isso não é um hábito nosso. Mas se por um acaso fosse, isso seria um mau hábito. Porque eu estaria colocando e expondo o meu corpo a um tipo de alimentação que não é muito saudável. E por conta de estabelecer esse hábito ao longo de dias, o prazer eu tenho no imediato, mas a conta ela vai chegar no meu futuro. Por outro lado,
quando eu estabeleço bons hábitos, e eu já estou dando spoiler, porque eu vou falar de alimentação sim. Você diz, mas isso não é espiritual? Isso é espiritual sim, porque diz respeito ao seu corpo, diz respeito a uma parte que o Senhor teu Deus te deu, e te deu para ter um cuidado, uma mordomia sobre ele. E quando a gente começa a ter uma alimentação saudável, e quando a gente começa a abrir mão de algumas coisas que dão o prazer momentâneo, aí você, ao longo do tempo, você vai conseguir sim ter aquele resultado. Uau, quando chegasse uma pessoa bem fitness, né? Toda saradona lá. Gente, teve um preço que essa pessoa pagou. Um preço de horas de academia, provavelmente, correndo na praia. E um preço se abstendo de grandes prazeres que a comida nos traz. Então, os bons hábitos, geralmente o prazer maior se dá ao longo do tempo, porque eles até te ajudam a trazer uma longevidade. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco. Então, existe uma afirmação do Jonatas que eu achei bastante interessante, que eu quero conversar com você. Vamos ler juntos, está no slide. Ele diz o seguinte: costumamos entender uma constância como estar sempre igual. Porém, ninguém é imutável. Todos nós oscilamos ao longo da nossa vida, e isso é um sinônimo, sim, de saúde. Por isso, devemos entender a constância, não como uma uniformidade de comportamento, mas como uma fidelidade a um caminho. Ou seja, quando a gente escolhe seguir um caminho, e hoje eu vou te desafiar a seguir o caminho de ser saudável nos 3 âmbitos do teu corpo, da tua alma e do teu espírito. Existe, claro, momentos da sua vida que você vai estar acelerado. Geralmente, no início do ano, a gente está acelerado, querendo, pronto, agora eu vou estar acelerado porque a igreja toda está fazendo jejum, a igreja toda está seguindo um plano de oração, de leitura da palavra, e eu vou seguir esse plano. Concorda comigo que em janeiro a gente vai estar numa aceleração a 1000? Porque a gente está recebendo vídeo dos pastores, vídeo das pessoas da igreja, te impulsionando a ler, te impulsionando a orar. Chega fevereiro, vai chegando março, vai chegando junho, e talvez a sua velocidade diminua. Só que eu quero te dar uma palavra. Uma vez que você assumiu essa mudança de caminho, e você passou para um caminho, e provavelmente é um caminho quando você tem um novo coração, significa que você colocou Jesus na tua vida, e é um novo caminho com Cristo. O importante é que nesse caminho você seja fiel a esse caminho. E nessa noite eu quero te trazer essa palavra de incentivo. Porque às vezes a velocidade ela vai estar acelerada, às vezes você vai diminuir um pouco a velocidade, mas o mais importante de tudo é que você não pare, é que você com disciplina, você siga firme, caminhando no caminho. A inconstância é a mudança de caminho. É quando Jesus te deu uma vida nova, quando Jesus te propõe algo novo, você começa a seguir, mas de repente você desiste desse caminho e vai para um outro caminho. Acerca disso, olha o que diz o livro de Provérbios, capítulo 1, verso 32 e 33. A inconstância dos inexperientes os matará, e a falsa segurança dos tolos os destruirá. Mas quem me ouvir viverá em segurança e estará tranquilo, sem temer mal algum. Então, quando você se põe no caminho e você tem uma fidelização a esse caminho, não importa se você em algum momento, por variadas razões, você diminua a sua marcha, mas o que importa é que você não pare, que você siga nesse caminho. Tanto em relação ao estabelecimento de hábitos bons, em relação ao seu corpo físico, que é o que a gente vai conversar, tanto em relação aos hábitos que você vai passar a estabelecer em relação ao cuidado das suas emoções, quanto em relação ao cuidado do seu espírito. E aí eu quero trazer uma outra frase dizendo que os bons hábitos, eles vão transformar o tempo no seu aliado. Enquanto um bom hábito trabalha por você e traz resultados, ele te dá juros. Um mau hábito trabalha contra você e te escraviza e te cobra juros. É por isso que a gente julgou ser tão importante a gente conversar sobre isso. Porque não importa, quer dizer, claro que importa ter uma igreja extremamente saudável do ponto espiritual. Mas se a gente tem uma igreja saudável do ponto de vista espiritual, mas você não tem o cuidado com o seu corpo, que é o templo do seu Espírito Santo, você está em pecado em relação à mordomia.
daquilo que o Senhor te deu para cuidar. Se você também não cuida das suas emoções, quem já se viu, você está lá em cima no espiritual e suas emoções lá embaixo. Então tem algo errado, você precisa colocar as três coisas em equilíbrio. E aí eu vou trabalhar, pode passar o próximo slide, nós vamos conversar um pouquinho a respeito dessas três partes. Eu vou conversar sobre os hábitos físicos, sobre os hábitos emocionais e sobre hábitos espirituais. Em relação a alguns deles, possa ser que eu gaste um pouco mais de tempo por achar necessário, por ser uma palavra que às vezes não é tão mastigada na igreja, na congregação. E pode ser que em outros eu passe um pouquinho mais rápido. Mas a minha oração, em nome de Jesus, é que passando ligeiro ou devagar, o Espírito Santo sacuda você nessa cadeira, nessa noite. E que você não saia daqui do mesmo jeito que você entrou, mas que você tome atitude em relação ao que Deus vai te cobrar, ao que Deus vai te falar nessa noite. Então segura aí na cadeira que eu vou começar pelos hábitos físicos. E aí o AS do seu corpo, que eu coloquei as pílulazinhas ali para lembrar que é uma medicação para o seu corpo, você cuidar da sua alimentação, você cuidar da sua atividade física e você cuidar do seu sono. São três áreas essenciais para que você tenha um bom desempenho, um corpo com vitalidade, um corpo saudável. E aí eu fui na Bíblia buscar os respaldos na palavra para isso. Daniel 1:8, ele diz o seguinte: chegou diante do chefe daquele rei, e ele disse: Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. E aí, Daniel fez um desafio com aquele chefe do rei. Ele disse assim: você volta depois de 10 dias, e aí você vai ver se nós não estamos com uma aparência melhor, com um rosto melhor, com mais disposição, do que se contaminar com as iguarias daquele rei, com aquilo que o rei estava dispondo no seu reinado. E de fato, se você já leu o livro de Daniel, você vai ver mais na frente um pouquinho, nos versos de 12 a 15, que isso foi constatado. Eles estavam com maior vigor físico, se alimentando, se abstendo de comer as iguarias do rei e se alimentando de vegetais e de água, apenas água para beber. Aí eu quero dizer uma coisa para você. A sua alimentação importa sim. A sua alimentação, daquilo que você põe para dentro do seu corpo, é tão importante para trazer a sua saúde no corpo, quanto é a sua alimentação para o seu espírito. E eu com propriedade, meus irmãos, eu falo disso, sabe por quê? Talvez a maioria de vocês não saibam e vão descobrir hoje. Eu sou uma pesquisadora da Universidade Federal da Paraíba e trabalho com doenças crônicas não transmissíveis. Então, eu sei bastante do que eu estou falando, porque eu trabalho em relação a diabetes, a obesidade e doenças cardiovasculares. E todas essas doenças que eu estou te registrando agora no momento, elas estão extremamente influenciadas por aquilo que você come. E lembra que eu falei que os juros, eles chegam no final, ou que a conta chega muito alta no final? Pois é. Se você é jovem hoje, você diz: eu não vou ligar para isso. Eu vou comer de tudo, eu vou colocar de tudo para dentro. Eu quero dizer que a conta vai chegar um dia. Porque um entupimentozinho lá da tua artéria, do teu coração, ele não vai ser do que você come hoje. Ele vai ser do que você decidiu comer muitos anos lá atrás. E aí foi interessante porque eu ouvi de uma jovem que escutou essa minha palavra no sábado. Ela disse assim: pastora, depois saiu todo mundo para comer hambúrguer, todo mundo com o coração pesado. Deixa eu dizer uma coisa. Você acha que eu não como hambúrguer? Eu não gosto muito, eu como uma vez perdida, é fato. Mas deixa eu te dizer, a gente não vai ficar também, gente, eu não estou dando uma palavra aqui para dizer para a gente comer o tempo todo verdura e água. Não é isso que eu quero dizer. Eu quero te levar a uma posição de equilíbrio em todas as coisas que você faz. Então, eu como hambúrguer sim, só que não é hábito eu comer hambúrguer. Eu como churrasco sim, mas não é hábito eu comer churrasco todo o tempo. E quando chega lá na parte de jejum, eu vou dizer o que é que me pega para vocês. Eu vou confessar meu pecado, eu confessei para os jovens. E frequentemente eu entro em jejum porque existem coisas também da alimentação que me pegam. Mas a gente deve estar se policiando em relação a isso. Então, por isso que a alimentação é importante. Efésios 5:29, ele tem um versículo que diz assim: além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo,
Antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja. Isso significa um cuidado com o seu corpo de maneira integral. Eu trouxe um verso para a juventude no sábado que ele dizia assim: o exercício físico é de pouco proveito, a piedade, porém, para tudo é proveitosa. Ela está lá em 1 Timóteo 4:8. Só que você não venha me trazer esse versículo fora de contexto não, viu? Você vai dizer, está vendo? O exercício físico não serve de nada. Não. A maioria das analogias de Paulo, quando ele utiliza as cartas dele, ele fala de atleta, ele fala de combater o bom combate, ele fala de carreira, ele fala de ganhar prêmio. Então, tudo isso está relacionado a exercício físico. Então, se você está parado ainda, a minha esperança é que amanhã de manhã você acorde com a vontade de dar uma caminhada bem grande, para mexer o seu esqueleto. E aí, para te ajudar, como eu disse que eu era pesquisadora também, eu vou trazer 2 guias que são bastante interessantes e você pode ter a leitura gratuita disponível, baixar no seu celular. São esses 2 aí. Um guia alimentar para a população brasileira. Nele você encontra 10 passos para alimentação saudável. Você nem precisa ir na nutricionista, mas ela é extremamente importante. Eu tenho um aqui do meu lado. Mas se você não está bem de bolso, aí você vai chegar para mim e vai dizer, mas é tão caro. Eu digo, não. Comece então lendo o guia, que você já vai ter uma boa recomendação. E quando você tiver melhor de bolso, vai para a nutricionista. E o segundo é um guia para você fazer a prática da atividade física. Então você não tem desculpa depois de ter me ouvido hoje. Estou te dando 2 materiais gratuitos que você baixa na sua internet. E aprende um pouco de como se alimentar melhor e como praticar o exercício físico também. Jeremias 31, 25 e 26, ele toca em uma outra questão extremamente importante para a nossa saúde física. Ele fala do sono. Restaurarei o exausto, Deus falando para Jeremias, e saciarei o enfraquecido. Então acordei e olhei em redor, o meu sono tinha sido agradável. Olha só, Jeremias relata que ele teve um sono, uma noite agradável. Gente, eu não sei vocês, mas se me tiram o meu soninho, eu sou uma pessoa extremamente estressada quando eu acordo. Primeiro que a cabeça já começa a doer, me dá uma dor de cabeça e o meu humor altera. Então, eu acho que eu não sou única e tão diferente de vocês aqui. Eu creio que tenha pessoas realmente que às vezes está com dor de cabeça, está sentindo cansaço, isso traz uma irritação. Precisa tomar conta de uma coisa tão simples, é o sono. E às vezes você diz assim, ai pastora, mas eu tenho uma dificuldade de dormir. Gente, tem tantos mecanismos hoje para te ajudar nessa área, se você padece de algum mal nessa área. Tem os passos da higiene do sono. Você pode procurar um médico, um médico especialista em sono. São tantas dicas que eu poderia te dizer. Pode marcar um gabinete comigo, que eu também posso te dar mais dicas, porque o meu tempo aqui é curto. E aí, para finalizar essa parte dos hábitos físicos, eu quero te deixar esses 3 conselhos. Primeiro, cuide da sua alimentação. Segundo, arranje tempo para você se exercitar. E terceiro, priorize o seu sono. Não perca tempo vendo coisas e coisas no celular antes de dormir, que ao invés de te dar sono, ele vai te tirar o sono, porque a luz azul do vestibular, a luz azul do celular, ela estimula o teu cérebro e você não vai ter um sono legal, vai ter um sono agitado. Segunda parte que eu quero falar nessa noite é sobre os hábitos emocionais. E aí, eu fiz um resumo, porque no sábado eu coloquei 6D para a gente fazer uma gestão boa das emoções. Aí o pastor me deu um conselho, disse, Paty, resume para que as pessoas possam sair com mais segurança naquilo que você ministrou e até memorizar mais facilmente aquilo que eu quero passar. As suas emoções, elas são extremamente importantes para o teu equilíbrio, para o equilíbrio do teu corpo. E aqui eu vou trazer algumas dicas que eu aprendi já lendo esse livro de hábitos. Essa pregação, ela faz parte de um livro inteiro que eu li, me debrucei sobre ele, do próprio Dr. Jonas Leôncio, que eu falei, Jonatas. E aí ele traz algumas dicas preciosas. A primeira delas é sobre descansar a mente. O tempo de hoje é um tempo de extrema agitação.
E é um tempo que a gente fica muito intoxicado com muitas informações. A nossa mente o tempo todo está recebendo informação. A gente passa pela rua dirigindo o carro e os outdoors estão lá, e luzes piscando, e o celular que a gente não para de olhar para ele, trazendo no algoritmo coisas que você tem falado, pesquisado, é fato. E aí, o que é que a gente precisa fazer? A gente precisa descansar essa mente. Porque eu vou te dizer uma coisa, por propriedade, com causa, né? Quando a gente diz assim, estou falando porque vivi isso, né? Com propriedade do que eu estou te dizendo. Quando a nossa mente fica extremamente cansada, ela vai dar vazão a um estresse emocional que abre uma janela na nossa mente para muitos pensamentos que são ruins. Pensamentos negativos, pensamentos pessimistas, são coisas que entram em nossas emoções quando nós estamos extremamente cansados. E aí, a dica que eu te dou é descanse. Quando Deus trabalhou e fez todo mundo em 6 dias, o que é que aconteceu no 7º dia? A palavra dele diz que ele descansou. Mas ele descansou não foi porque ele estava cansado. Deus não se cansa. Ele parou para ele nos ensinar um princípio. Ele trabalhou durante os 6 dias, depois ele para, ele olha para aquilo que ele fez, para aquilo que ele criou e ele vê que tudo era bom. E por que hoje a gente não para? E por que hoje a gente trabalha de domingo a domingo? E por que hoje você não é capaz de estabelecer um dia que você diga assim, esse dia vai ser para o meu descanso? Não importa ser o domingo, né? Porque nós sabemos que tem pessoas que trabalham e podem tirar uma folga em outro dia da semana. Mas o importante, meu irmão, é que você dedique um dia para o descanso da sua mente. A sua mente precisa de descanso. Você precisa entrar nesse lugar que muitas vezes não é que você esteja pecando. Mas sabe o que é que diz o livro de Hebreus 12:1? Diz para a gente se livrar de todo o embaraço. E às vezes são coisas que te embaraçam, você não tem discernimento de que isso está te trazendo, está te fazendo um mal. Então aprenda a descansar. Eu tenho exercitado isso. Quem anda um pouco perto de mim sabe de quão elétrica eu sou. Eu estou aqui conversando, eu já estou pensando na roupa que está estendida. Eu recebi gente lá em casa essa semana, eu estava pensando, vou botar essa mulher tudinho para dobrar roupa comigo. Essa sou eu. A minha mente não para. Eu estou o tempo todo em movimento, pensando alguma coisa, o que é que eu vou fazer, o que é que eu deixei de fazer. E para mim tem sido um exercício, eu tenho aprendido tanto com esse médico, do ponto de vista de que tem horas que a minha mente precisa simplesmente contemplar as belezas de Deus. Tem hora que simplesmente eu preciso parar, olhar para o mar, sentir a criação, sentir a presença de Deus, contemplar a natureza. Você pode, se você trabalha num ambiente muito fechado, em home office, por exemplo, dá um break para você, vai se alimentar do lado de fora da tua casa, põe uma mesa no jardim para que você possa ter contato com a natureza. Eu tenho certeza que isso vai te trazer um descanso. E eu tenho certeza que quando você voltar, você vai produzir muito mais. O segundo D é um D que fala de desculpar a sua mente. Sabe por quê? Porque eu sei que quando... desculpa, gente, eu quero ler um texto antes de falar do desculpadamente. Eu quero ler um texto que é o próximo slide, que está lá em Salmos. No Salmo 23, que Camila muito bem trouxe essa palavra ontem para os jovens em relação à bondade de Deus. Mas hoje eu quero trazer ele para a questão do refrigério da alma, para esse descanso, para esse lugar de descanso. Quando você lê e internaliza esse salmo em sua mente, no seu coração, você vai começar a levar essa sua agitação toda para um lugar de descanso e água tranquila. Olha o que diz o salmista. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. O salmista está te fazendo um convite para que você possa ir para um lugar onde as águas elas são tranquilas. Onde a sua alma vai ser refrigerada. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas de justiça por amor do teu nome.
Quando você está com a sua mente bastante agitada e cansada, você tem que pegar essa mente e levar essas emoções para essas águas tranquilas que só o Senhor Jesus pode dar. O Senhor Jesus também diz: tomai de mim que o meu jugo ele é leve. Então você pode trocar o teu fardo, o teu cansaço, as tuas dores por um fardo de Jesus que é muito mais leve do que o que você tem carregado. Só que quando você resolve tomar essa decisão, muitas vezes, e aí é quando eu vou agora para o segundo D, que é o D de desculpar a sua mente. Muitas vezes você toma a decisão, você diz: realmente eu preciso me consertar nisso, eu preciso descansar, eu preciso levar para o Senhor. Mas às vezes, como a sua mente, ela cria muitas coisas e a velocidade dela é muito rápida, muitas vezes você vai cair. Quantos já colocaram metas e no meio do caminho caem nessas metas? E aí você precisa aprender a se desculpar e seguir. Porque a culpa é algo que é danoso para você. Então, quando você cai nas propostas saudáveis que você tem colocado para você, se levante e siga adiante. Conquiste, celebre com as suas pequenas conquistas. Mas não faça da sua queda, da vulnerabilidade, uma coisa tão grande. Porque Jesus, olha, Ele é misericordioso, Ele é justo. Se o próprio Jesus, Ele traz para ti um alívio, um descanso, a sua misericórdia renovando, quem é você para colocar peso demais sobre você? Não faça isso, desculpe sua mente. O outro D que eu quero trazer para você é o de desarmar a sua mente. E aí eu coloquei uma bombinha ali e pô! Porque deixa eu dizer o que é que acontece com as nossas emoções. Tem momento que a gente sente as coisas, mas a gente não vai pecar, né? Porque a gente não vai nem interferir em quem está ao nosso redor. E se você é uma pessoa assim que tem um controle muito forte das suas emoções, um domínio próprio muito bom, talvez você também não fira a si próprio. Mas existem muitos momentos em que acontece uma explosão e aí você sai ferindo todo mundo que está ao seu redor. Por conta de pensamentos que foram relacionados a você, por conta de raivas que chegaram no seu coração. E aí você tem que aprender a desarmar essa bomba antes que exploda e fira todo mundo que está ao redor de você. E às vezes não vai ferir nem quem está ao redor de você. Às vezes você pode ser daquele do oposto, que você diz assim: eu vou me calar, eu vou me fechar, eu não digo nada. E você implode a bomba. Pecou contra si próprio. E também é ruim. E aí o que é que você vai fazer? Eu estou te dando uma dica hoje. Aprenda não a explodir, nem a implodir, mas aprenda a desarmar a bomba. De modo que ela não funcione. Mas pastora, como é que eu faço isso? Gente, você precisa levar todos os seus sentimentos ruins, todos os seus pensamentos ruins. Você precisa levar para um lugar que é um lugar de oração. É aquele lugar que você vai pegar tudo isso que está sendo danoso, que você não tem controle sobre ele, porque eu vou te dizer, os pensamentos ruins, eles são invasivos, e se ele recebe esse nome de invasivo é porque ele não bate na porta e pede para entrar, ele simplesmente entra. Mas você precisa saber e ter o discernimento do Espírito Santo para onde é que você vai levar esse pensamento. E aí a Bíblia, ela te dá duas dicas. E daqui a pouquinho nós vamos ler juntos essas dicas em relação a isso. Quando a gente leva esses pensamentos lá para o lugar da oração, sabe o que é que vai acontecer? Quem vai começar a cuidar daquilo que você pensou de ruim e trazer fertilizante, adubo, para curar tudo aquilo que não está legal, é o próprio Jesus. Porque você pegou o pensamento ruim, você nem explodiu para ninguém, mas você também não implodiu e causou mal a você mesmo, mas você levou para o lugar de oração. Você levou para o lugar de dizer assim: Senhor, esse fulano me fez tão mal. Fulano, Senhor, tarará, tarará. Mas, gente, deixa eu dizer uma coisa para você. Quem é que te justifica? Você precisa ficar o tempo todo se justificando, se justificando. Se alguém falou mal de você, você tem uma raiva e sai em defesa própria. Essa semana o Senhor ministrou isso tremendamente ao meu coração através de uma palavra abençoadíssima do Rick Warren. E ele diz o seguinte:
quando as pessoas começam a te criticar, a falar mal de você, isso diz muito mais a respeito de quem são essas pessoas e não a respeito de quem você é. Porque quem conhece você é o Espírito Santo de Deus. Então faz o seguinte, leva para Jesus e entrega para Ele, porque é Ele que vai te justificar. E às vezes essas palavras, essas críticas, esses pensamentos ruins, quando a gente quer sair em nossa defesa, a gente sai machucando muito mais a nós mesmos e a quem está ao nosso redor. Então, desarma a bomba, leva para Jesus, porque Ele é especialista. Eu acho que se tem um bope maravilhoso, é bope aquele... Né, meu irmão Galindo, me ajude. Aquele que é especialista em desarmar a bomba é Jesus. Leva para Ele que Ele desarma tudo bonitinho. E por fim, você tem que direcionar a sua mente. Você tem que colocar a sua mente no lugar certo. Sabe o que é que a palavra diz em relação a isso? Foi isso que eu falei, que eu queria ler 2 versos em relação ao direcionar. A nossa mente, ela já foi contaminada pelo pecado. É por isso que a gente tem essas emoções ruins, é por isso que a gente padece tanto com lutas mentais que trazem ansiedade, depressão e todas as coisas ruins. Tudo fruto do pecado. Mas quando nós estamos em Cristo, quando nós compreendemos que nós precisamos da palavra de Deus para trazer cura para a gente corre para o lugar onde Cristo está. E aí, olha o verso que diz, destruímos, ele está em 2 Coríntios 10, 5. Todas as pessoas que têm problema na mente deviam decorar esse verso, viu? Porque esse verso aqui é que nem dizer assim, esteja preso. Você pega, você dá uma ordem de comando para o pensamento. Não adianta você brigar contra ele. Não adianta, porque você pode tornar até o pensamento mais forte ainda. Mas o que adianta é você ler essa palavra que vai ser... Sabe aquele refrigério caindo sobre a tua mente? Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. Levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Pega o teu pensamento ruim, simplesmente não luta contra ele, mas diz assim, Senhor, eu quero te entregar esse pensamento. Quando você leva ele cativo para Jesus, quando você diz assim, o que é que a palavra diz em relação a esse pensamento? E para você saber o que é que a palavra diz, já é um hábito espiritual que eu vou antecipar. Você tem que ler a palavra, meu irmão. Porque senão vai chegar o pensamento e você não vai saber qual palavra que você vai dar sobre ele, a respeito dele. Entende? Então, esse verso de 2 Coríntios e o próximo que a gente vai ler agora, são 2 versos que quem tem problemas emocionais precisa ter como gatilho assim. Filipenses 4:8. Finalmente, irmãos, eu já preguei nos jovens esse verso. E é interessante que a gente passa pela peneira quando a gente lê esse verso, em relação ao que é que deve ocupar a nossa mente. E a palavra diz, tudo que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, de boa fama. Tem algum louvor? Existe louvor nisso? Ocupe o seu pensamento. Gente, se não tem nada disso aqui, se não é verdadeiro, que muitas vezes a fofoca ela não é, né? A fofoca não vai vir como verdadeira. Respeitável, justo, pureza em determinadas coisas, não é. Então por que você está pensando? Leva para Jesus. Passou pelo crivo disso aqui? Se não passou, então por que você está pensando? Aí você tem que fazer é aquela janela, né? Como eu tive muitos problemas mentais com a mente já, de lidar com pensamentos invasivos, vocês já devem saber, quem caminha comigo, já tive depressão 3 vezes, tarará. Aí, existem as janelas killer, né, que Augusto Cury fala tão bem delas. E a janela killer, o killer é de matador mesmo, ela vem para te matar e te destruir. Então, eu vou te contar, eu tomei remédio todas as vezes que eu tive crises depressivas fortíssimas, sob cuidado de psiquiatra, ok, mas o meu maior remédio foi a palavra do Senhor. Porque todas as vezes que me vinha medo no coração, eu corria e ministrava algo para mim. O Senhor é o meu pastor e nada vai me faltar. Eu corria para a palavra e pedia a Deus que ministrasse algo ao meu coração quando vinha aqueles pensamentos ruins sobre a minha vida. E por fim, para eu não me delongar muito, a gente precisa entrar nos hábitos espirituais. E aí eu veio na minha mente enquanto eu fazia, né, a palavra... A vitamina que você precisa para os seus hábitos espirituais é a vitamina Job. No inglês, Job é trabalho.
Então eu quero lhe dizer que para você fazer esses 3 disciplinas, para criar esse hábito na sua vida, você tem que praticar o jejum, a oração e a leitura da palavra. Isso vai te dar job, vai te dar trabalho. Então, se você está desempregado, você já pode começar a fazer isso aqui, que você acabou de arranjar um emprego. Comece a jejuar, orar e ler a palavra. Já está empregado. E se você faz parte dessa igreja e não está em jejum, misericórdia, porque a campanha é para a igreja toda. O pastor fez um convite, não é verdade, pastor? 21 dias de jejum e oração. Isso está sendo lembrado nas nossas redes sociais todos os dias. E aí eu quero te contar um pouquinho de algumas experiências de jejum que eu tive. Eu tenho um problema em relação à compulsão por doce. Eu amo um doce. Quem quer me agradar, me dá um chocolate. Quem quer me agradar, me dá um pudim. Diferente do pastor que é café, né? Olha eu dando os meus spoilers. É um docinho. Mas acontece que eu seria muito incoerente se eu não cuidasse do meu próprio corpo trazendo essa palavra. Quando a gente prega, a gente tem que ter muito cuidado para viver aquilo que a gente prega. E frequentemente, o Espírito Santo, ele me constrange a ir para um lugar. E quando eu sei que eu não tenho domínio sobre aquilo de uma maneira simples, né, aquilo me atormenta muito, eu facilmente entro em jejum. Aí é engraçado porque as pessoas sabem, já até a maioria sabe de que é que eu estou em jejum nesses 21 dias. Aí algumas pessoas constrangidas fazem, ai, não vamos colocar isso aqui na frente dela, ai, tira isso da frente dela. Eu digo, meus irmãos, sabe quando, não sei se você vai entender essa linguagem, não me falue. Quando eu entro no jejum, quando eu tenho um propósito com Deus, aquilo dali ele passa a não me dominar mais. Porque eu estou em contato com o Senhor o tempo todo. Então só me lembra, quando vem o brigadeirinho lindo na minha frente, eu digo, estou de jejum, amor, você não me domina. Porque falar sobre aquilo que te domina, sobre o hábito, vai muito dizer quem é que habita em você. Essa palavra ela é uma frase de Douglas Gonçalves. Ele diz assim, me fale dos teus hábitos, que eu vou definir quem você é. Porque se é o Espírito Santo que habita em você, e isso aconteceu a partir do dia que você mudou o seu coração para um novo coração, do dia que você aceitou Jesus na sua vida, a palavra fala que o Espírito Santo vem para habitar em você. Você é selado pelo Espírito Santo de Deus. Então você tem que ser dominado pelo esse Espírito Santo de Deus. E aí é quando a gente começa então, a partir desse jejum, a partir desse lugar de oração, que é para buscar ter mais intimidade com o Senhor, a partir da leitura da palavra, é que a gente vai conseguir modificar esses hábitos. Você está entendendo que isso não acontece de um dia para a noite? Ninguém vai sair aqui por essa porta, magicamente, porque escutou essa palavra, vai dizer, uau, eu mudei. Amanhã eu estou pegando 40 lá no agachamento, não sei o quê. Não é assim, gente. E por isso, eu quero trazer a questão, passa o do versículo e vamos colocar do segredo. Põe o slide do segredo. O slide do segredo é o seguinte, é permanecer. Esse é o segredo para que esses hábitos sejam estabelecidos na sua vida. Quando você permanece, a permanência é aquele lugar que você diz assim, eu vou habitar nesse lugar e a partir daí eu vou entregar todas essas áreas da minha vida ao Senhor e eu vou permitir que na velocidade dele ele trabalhe em cada uma dessas áreas da minha vida. Eu vou permitir que o Senhor trabalhe nas áreas de dificuldade com os meus hábitos físicos. Eu vou permitir que o Senhor trabalhe nas áreas que eu luto bastante em relação a elas, das minhas emoções. Eu vou permitir que o Senhor trabalhe na área relacionada aos meus hábitos espirituais. E aí tem um versículo que diz o seguinte, que traz um empoderamento para você, que é o de João 15, 4, 5. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo. Quer dizer, você sozinho, você não vai ter força para frutificar. Por outro lado, se você permanece na videira, vocês também não podem dar fruto se vocês não permanecerem em mim. Quando vocês decidem permanecer em Cristo, acreditem, essas coisas elas vão fluindo.
Camila, aquela palavra que você falou ontem foi bastante interessante. E eu vou reproduzir para a igreja porque só estava a juventude. O nosso Deus é o nosso Pai. Ele é um bom Pai. Pastor Mário, quando o Sansão chega e pede uma coisa para ti, como é que sente o seu coração em relação a dar ou não dar, principalmente você sabendo que vai fazer um bem para ele? Ele corre e dá, gente. Aí a palavra diz assim, imagine, se nós que somos os pais terrenos, nós sabemos dar as coisas aos nossos filhos, imagine o nosso Pai Celestial. O que acontece muitas vezes é que você diz assim, isso não é importante, eu não vou levar para Jesus, eu não vou falar para Ele, e aí você perde de ser abençoado. Você perde de ter a ajuda de Deus nas pequenas coisas que você precisa de mudança. Porque são essas pequenas mudanças que, quando em conjunto, te trazem uma grande pessoa. Amém? E aí, para finalizar, eu vou falar sobre as metas dos hábitos. Você precisa ser motivado a isso. Qual é a motivação? Gente, vontade ela é ruim, porque vontade dá e passa. Não é verdade? A vontade ela dá e passa. Mas quando você sabe o motivo pelo qual você está fazendo isso, ou seja, qual é o teu propósito de vida? A Bíblia diz que nós devemos ser parecidos com Jesus. Esse seria um propósito de vida teu. Então, se você quer ser parecido com Jesus, isso já é uma motivação suficiente para você mudar todas essas áreas que a gente conversou nessa noite. Segundo, você precisa entrar num esquema que a gente chama de esquematização. Você precisa estabelecer de uma maneira clara, acessível. E aí eu vou dar um exemplo. Eu vou me disciplinar para ler a palavra todos os dias. Se você não é acostumado a ler a palavra, você não lê nenhum versículo por dia, você vai colocar uma meta de 5 capítulos? Não é acessível, gente. Não é acessível isso. Começa com as tuas metas, trazendo uma acessibilidade para que você possa ser fiel no pouco, e aí Jesus vai te colocar sobre o muito. Então, começa com coisas simples, avaliáveis. Você para um tempo e diz assim, eu fui fiel nessa meta que eu coloquei para mim? Quando você estabelecer o ponto de adquirir o hábito por essa meta que você estabeleceu, aí você aumenta um pouco mais. Certo? O terceiro ponto é o condicionamento da disciplina. Gente, vocês acham que eu vou para a academia feliz todos os dias? Pergunte a meu marido. Eu não vou, mas eu olho para ele assim e falo, amor, tu sabe que eu estou indo por disciplina, né? E ele faz, eu sei, amor. Porque eu não gosto, gente. Mas eu sei que produz saúde. Uma pessoa que tem tendência à depressão não pode nunca parar de fazer atividade física. Nunca, cacá. Se quer sair do remédio, que graças a Deus eu não estou nele, amém, aleluia. Mas foi fruto de disciplina. Porque eu cuidei do meu sono, porque eu fui atrás de estabelecer um hábito de atividade física, faz parte da minha vida, e porque todos os dias eu estou na presença do Senhor, buscando Ele em oração e trazendo a palavra dEle para o meu coração. Isso é fruto de disciplina. E por fim, acompanhamento, é o andar junto. É a proposta que a gente tanto fala, que o pastor falou no domingo passado, no final do culto, sobre os pequenos grupos, sobre a importância de você estar junto de alguém que vai te motivar, que vai te colocar para diante, que vai dizer, você não está conseguindo não? Eu vou com você, eu te carrego. Olha o que diz Eclesiastes 4, 9 a 12. É melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de 2 pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar. Então, quando você caminha junto e vai estabelecendo essas metas com pessoas junto a você, caminhando no mesmo sentido, com o mesmo sentimento de alma, de coração, torna mais leve. Mais pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. E aí veio agora na minha mente só uma palavrinha rápida, só porque veio na minha mente. Muita gente diz que eu vou ficar dentro de casa e eu não vou congregar. Porque a igreja é um lugar onde tem gente cheia de não sei o quê. Aí começa, né? Com aquele nananã que foi ferido em igreja. Tararara. Gente, é contra princípio você ficar dentro de casa e não estar aqui congregando, buscando um pequeno grupo para ter comunhão saudável. Porque aqui a Bíblia diz que se você está só, você é um
pobre coitado de estar sozinho, porque quando você cair, não vai ter ninguém para te levantar. Então é melhor estar com as coisas aqui mesmo e andar junto e tarará. Então vamos para frente. Porque se dois dormirem juntos, eles vão se manter aquecidos. Como, porém, manter-se aquecido um que está sozinho? Um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. E aí, muitas pessoas usam esse texto encarando, colocando como se fosse as 3 dobras, as 2 pessoas de Deus. Não sei se a interpretação é essa. Para mim, não tem muita importância, porque realmente a gente só vai conseguir mesmo fazer tudo se Deus estiver nesse meio. Desses 2, desses 3, de quantos forem. Tá? Então, o meu desejo para você nesse ano de 2023 é que você siga a palavra do Senhor com base no texto de Tessalonicenses 5:23. Você precisa cuidar do seu corpo. Não tem outra condição. Se você está pecando em relação a você mesmo, não tendo a mordomia do corpo, se arrependa hoje e peça ajuda a Deus. Você precisa ter as suas emoções saudáveis. Porque a partir do momento que você se deixa influenciar e a sua mente, a sua alma, ela não está saudável, automaticamente o seu espírito vai ser afetado. E para que o seu espírito seja saudável, você precisa correr atrás da vitamina Job. Você precisa. Está com dificuldade? Aumenta o tempo de oração. Quando eu tenho dificuldade no trabalho, muitas vezes, querendo uma solução para alguma coisa, tarará, gente, eu paro e oro. Porque quem é o Senhor dos Senhores, o cientista dos cientistas, se não é o meu Deus? E aí, vou dar só esse testemunho, eu prometo, para encerrar. Eu coordenei uma pesquisa na UFPB por 2 anos e meio. E teve um grupo de professores que chegou para mim assim, já no final, aí disse assim: eita, Patrícia, foi tão bom trabalhar com você, foi leve, né? Assim a gente conseguiu produzir, né, um monte de coisa, publicamos um monte de artigo, tal, que para mim não tem muita importância isso assim, mas para eles tem muita importância. E aí uma delas, que é cristã, disse: mas eu sei porque isso foi diferente. É porque eu sei com quem você tem uma aliança. Eu sei o Deus que você serve. Eu quero te desafiar a servir a esse Deus e colocar todas as coisas que para você são aparentemente pequenas. Elas não são pequenas. Todas elas importam para o teu Pai, para o Pai do céu. E se você tem dificuldade em qualquer uma dessas áreas, entrega a Ele. Que Ele é especialista em desarmar bombas, em cuidar dos teus pensamentos. Gasta tempo com Ele. Esse é o meu desejo para você nesse ano. Para que o seu coração comece bem novinho. Amém? Vamos orar. Eita, até palma da Tipe. Ó, pastor, tu não tem palma não. Vamos ficar de pé. Banda pode vir para cá. Vamos ter um tempo de oração pedindo ajuda ao Senhor. Eu sei que de nós mesmos nós não conseguimos se não for através dEle, por Ele, para Ele. Tudo é para Ele, gente. Senhor, muito obrigada, Paizinho, por essa palavra. Que fez um efeito tremendo, primeiro lá no meu quarto, quando o Senhor ministrou ela ao meu coração. São tantas coisas, meu Pai, que a gente precisa consertar contigo. São tantas áreas, Senhor Deus, que muitas vezes nós, até mesmo sem querer, a gente peca contra nós mesmos, pecamos contra o outro, pecamos contra o Senhor. Porque nós somos seres humanos, estamos aqui. Mas dependemos e temos um Deus que é todo poderoso. Nós temos um Deus que é o nosso Pai. E como Pai, Senhor Deus, o Senhor quer dar boas dádivas aos seus filhos, eu não tenho dúvida disso. Quanto mais a gente se lança no Senhor e confia em Ti, e vai tendo intimidade com o Senhor, e vai provando disso, mais a gente quer isso. E é por isso que a gente fala com tanto amor isso que a gente vive. É por isso que a gente fica dizendo: vem para cá, vem viver isso, vem participar disso. Porque nós somos prova viva, Senhor Deus, do que o Senhor tem feito. Eu sei, Pai, que nessa caminhada, Senhor Deus, muitas vezes nós desagradamos o Senhor. Nessa caminhada eu sei, Pai, que nós muitas vezes
falhamos e entristecemos o Teu Espírito Santo. Mas eu venho pedir ajuda ao Senhor. Vem nos ajudar, Senhor. Nos ajuda para a gente entrar nesse caminho de fidelização contigo. Porque eu sei que muitas vezes nós somos infiéis, Senhor, e nós falhamos. Mas o Senhor vem com a Tua mão estendida ao nosso encontro, dizendo: vem, filho, vem, filha. Eu estou aqui para te amparar, eu estou aqui para fazer diferença, eu estou aqui para te ajudar. Deus, eu oro por toda essa igreja. E eu quero pedir, Senhor, de uma maneira especial pelos meus irmãos. Deus, aqueles que têm problemas nos hábitos físicos. Paizinho, em nome de Jesus, ajuda cada um deles. Ajuda, Senhor Deus, a ter controle na alimentação. Ajuda, Senhor Deus, a ter força, energia para ir atrás de uma atividade física. Ajuda, Paizinho, para dormirem melhor, Senhor. Cura pessoas com problema de sono aqui. Cura, Senhor Deus, pessoas que têm insônia, Deus. Em nome de Jesus, restabelece a função fisiológica normal dessas pessoas, Deus. Em nome de Jesus, meu Pai. Eu sei que são muitas pessoas que têm problema de insônia. Eu sei que são muitas pessoas que têm problema de ansiedade, que tira o sono. Deus, em nome de Jesus, aumenta a confiança desse povo em Ti, Senhor. Faz eles enxergarem que o Senhor é o Senhor que dá comando aos nossos hormônios. O Senhor é todo poderoso para colocar todas as células, para colocar todos os hormônios em ordem. É o Senhor que faz isso. Deus, eu oro também, intercedo por aqueles que têm problemas nos hábitos emocionais. E são pessoas pessimistas, e são pessoas que guardam rancor, e são pessoas que... Senhor, leva essas pessoas, ensina a elas, Pai, que elas devem ir para o lugar da oração, Pai. Em nome de Jesus, Espírito Santo, mostra a essas pessoas que elas precisam falar contigo. Elas precisam colocar tudo o que elas sentem para o Senhor e não para outra pessoa. Elas precisam gastar tempo contigo. Ensina, Senhor. Ensina a cada um de nós isso a partir de mim, Senhor. Deus, em nome de Jesus, eu também peço em relação aos hábitos espirituais. Deus, fortalece cada um no jejum que estamos fazendo, Senhor, para que o nosso propósito diante de Ti, durante todo esse mês de janeiro, seja cumprido em excelência, Deus. Ó, Paizinho, em nome de Jesus, ajuda, Pai, cada um de nós a nos disciplinarmos para ler a Tua palavra, que é como mel. O salmista diz que a Tua palavra é como mel. Como não amar ler a Tua palavra, Senhor? Coloque em nós fome pela Tua palavra, desejo da Tua presença. Coloque em nós, Senhor Deus, fome, sabe? Para que a gente possa comer esse livro, como Jeremias falava, Senhor. Paizinho, abençoa a Tua comunidade, abençoa a Tua casa, Senhor. Vem sobre nós, Senhor Deus, com a Tua bênção. É a minha oração que eu te faço no nome precioso do Teu Filho Jesus. Amém.